Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te apresentar como fazer um flyer gospel aqui no Affinity Design. Então, se você está iniciando no programa, essa aula aqui foi feita para você, porque eu não vou colocar muito efeito, eu vou utilizar apenas 3 imagens, que são essas aqui que eu vou estar utilizando, que está aqui na minha área de trabalho. São 3 imagens, vai ter uma personagem, no caso vai ser uma mulher, vai ter um background aqui no caso de flores, e vai ter um livro aqui que eu vou representar como uma logo. Então, vamos lá. Para iniciar o nosso projeto, eu vou ter que criar um novo documento, né? Então, eu vou ter que vir aqui no menu Arquivo, clicar em Novo. Ele vai abrir esse painel aqui. Nesse painel, você tem várias predefinições, mas no caso, eu já fiz um vídeo específico falando todas essas funções aqui. Mas no caso, vamos fazer uma predefinição personalizada, que seria na parte direita. Então, vou diminuir aqui. Eu vou colocar aqui na largura da página, vou colocar 1080. E na altura da página, 1080. Com DPI em 300. E modo de cor em RGB 8 bits. No caso aqui, a unidade do documento, eu vou colocar em pixel, vou deixar em pixel, como é uma arte digital. Então, vamos clicar aqui em criar. Clicando em criar, ele vai criar essa parte branca aqui. Vai ser a nossa prancheta do projeto aqui no programa. E eu vou agora aqui vir na parte esquerda. Vou clicar aqui na ferramenta de retângulo. Vou fazer um retângulo aqui, ó, clicando e arrastando até o final. Bom, feito a nossa camada aqui, no caso ela cria uma camada com um retângulo, eu vou adicionar, no caso, o background, que é o fundo. Então, vou arrastar essa imagem até o programa. Vou soltar aqui. Vou ajustar ela. Vou pressionar Ctrl- para tirar o zoom, diminuir o zoom. Vou vir até essa parte aqui. Vou deixar mais ou menos até aqui. Arrastando, vou colocar um pouco aqui para o lado. Não tem problema se a imagem aqui ficar vazada, porque eu vou colocar essa imagem dentro do retângulo. Então, vou vir aqui na camada, vou clicar e arrastar para a parte de baixo. Então, arrastei, já ficou ali dentro do retângulo. Então, vou vir nela aqui, vou abrir a subcamada, ela virou uma subcamada. Vou diminuir aqui a opacidade, deixar mais ou menos uns 55. Qualquer coisa a gente diminui mais. Pronto. Agora eu vou levar aqui a personagem também para o nosso documento. Lembrando que eu vou deixar essas imagens para vocês aqui na descrição do vídeo, então você pode baixar tranquilamente e utilizar. Mas eu também aconselho que você assista o vídeo até o final e depois reveja ele utilizando outras imagens, que você faça a pesquisa com as suas imagens aí, tá certo? Então a mesma coisa aqui com o fundo. Então vou diminuir um pouco, vou enquadrar a personagem aqui. Vou aumentar até uma certa parte aqui, talvez um pouco menor. No caso aqui, ela está com fundo aqui, ó, que é branco. No caso aqui, para eu recortar, eu utilizaria outra parte aqui do programa, que seria o Persona Pixel. Mas no caso aqui, eu vou utilizar outra técnica, que são os módulos de mesclagem, que vai fazer com que esse branco suma e dê um efeito que já foi cortado. Para isso, nós vamos vir aqui, selecionar a camada, e vamos vir aqui do lado da opacidade, ele vai estar normal aqui. Você vai colocar em multiplicar. Multiplicar, ele vai ficar dessa forma aqui. No caso, o background, o fundo, vai estar invadindo a foto da modelo. Para que isso não aconteça, a gente vai ter que apagar um pouco o background atrás da modelo. Eu vou ter agora que colocar essa modelo aqui também dentro do quadrado, que seria o nosso principal aqui. E agora sim, eu vou lá em Persona Pixel, que é uma parte do programa que vai se tratar com relação ao pixel. Ele vai fazer as mudanças necessárias.
focada em pixel. Então eu vou agora aplicar uma camada de máscara, né? Vai ser uma máscara que eu vou poder apagar o fundo e revelar o rosto da modelo e os demais detalhes, no caso do cabelo também. Então vou vir aqui, selecionar o background das flores, atrás que tem as pétalas. Vou vir até aqui embaixo, ó, na camada de máscara, e vou dar um clique. Então ele vai criar esse quadro branco aqui. Eu vou vir aqui agora na ferramenta pincel. Você pode pressionar B no seu teclado. Então pressionei. Aqui na parte de cima vai ter as cores. No caso, preto vai fazer com que suma a imagem. No caso, ela vai ocultar, ela não vai apagar. Ela só vai ocultar. E o branco ela vai revelar. Então se eu pintar aqui de preto, ó, ele vai meio que revelar o rosto da modelo. Se eu vier aqui, pressionar um X, que é para inverter ele ficar branco, eu vou voltar essa imagem, tá vendo? Então o que nós queremos é o seguinte, vamos pressionar X e vamos revelar o rosto da nossa modelo aqui, ó. Então a parte do braço aqui, que é a mesma coisa, eu vou pressionar Ctrl+, e vai ficar com o zoom, né? Então vai ter o zoom, eu vou tirar uma parte aqui do cabelo, tá faltando. Se você quiser ajustar, no caso aqui tem a opacidade, está em 100, eu posso diminuir um pouco mais ou aumentar. Vou deixar mais ou menos em 80, o fluxo eu vou diminuir, para não ficar muito grotesco aqui o nosso pincel. Eu vou passando aqui, ó. Como aqui eu estou numa videoaula, no caso para não tomar muito tempo de vocês, eu vou fazer aqui ligeiramente nas bordas, vou fazer com muito detalhe, né? Só para vocês entenderem. No caso aqui eu estou arrastando, segurando espaço. Aí ele vai para a ferramenta de mão aqui, que é para eu modificar minha visualização. Então mais ou menos aqui, ó, tá tranquilo, já tirou já o rosto da modelo. Se você quiser pode fazer até um efeito que é interessante, que seria nas bordas aqui. Vai deixar as bordas brancas, ó. Então ele vai apagar, deixar as bordas brancas aqui, ó. No caso da imagem, do fundo. Vou vir aqui, vou apagar mais. Pronto, até aqui eu acho que tá bom. Então vou pressionar Ctrl 0 para estender a nossa página. Vou vir novamente na opção aqui de Personal Design. Agora vamos para a parte vetorial do programa. Pronto, então a interface aqui das ferramentas mudaram. Eu vou só ajustar o fundo novamente. Vou diminuir mais a opacidade, né? Podemos ajustar isso aqui. Vou deixar agora em 40, né? Vou digitar aqui 40. Pronto. No caso aqui, eu acho que eu vou colocar uma base também. Ficaria bom a base. Mas eu acho que eu vou colocar aqui para ficar alinhado. Eu vou criar uma grade aqui. Então eu vou vir aqui no menu Exibir. Eu vou colocar aqui Mostrar guias de coluna. Então vou clicar. Aparentemente não vai aparecer nada porque a gente vai ter que configurar ainda a nossa grade, né? Então vou vir aqui no menu Exibir novamente. Eu vou vir aqui em Gerenciar, Gerenciador de grade de eixo. Então clicando aqui, não é aqui. Então vamos vir aqui no menu Exibir novamente. Vamos vir aqui em Gerenciador de guias. Pronto, Gerenciador de guias vai abrir esse painel. Aqui onde está colunas eu vou colocar 1, deixar 1. A medianiza aqui que está em 100 eu vou colocar em 1. Eu vou colocar o contorno. Colocar essa cor aqui, ó, mais ou menos um vermelho. Eu vou colocar 2 aqui em cima, na coluna e na linha. Aí ele vai passar aqui uma linha na horizontal e na vertical, focalizando o centro. Então vou fazer essa divisão simples aqui. Vai ficar a modelo no lado esquerdo e na direita vai estar o nosso tema. Vou clicar aqui em fechar, ele vai ser aplicado já. Se eu quiser tirar essa grade, eu vou ter que vir aqui e vou ter que vir aqui, ó, mostrar guias de coluna. Aí ele vai desativar. Vamos deixar ativado por enquanto. Eu vou criar agora uma base para cá, ó. Então vou vir novamente na ferramenta retângulo, fazer um retângulo mais ou menos desse tamanho. Você pode tentar criar menor ou maior, não tem problema. Eu vou colocar na frente da modelo aqui, ó, acima da modelo. Vou pegar essa cor aqui dessa pétala, que seria
meio que um rosa, que eu coloquei o modo de mesclagem, né? No caso transparência, eu diminuí, a cor ficou um pouco mais fraca. Aí aqui eu vou vir na ferramenta conta-gotas, ou você pode pressionar aí no seu teclado e vou selecionar mais ou menos uma cor aqui, ó. Então pressionei e segurei aqui, ó, ele vai aparecer esse painel, essa pequena lupa. Vou pegar mais ou menos uma cor como essa, vou vir na ferramenta seleção e agora vou aplicar uma transparência, né? Então vamos vir aqui em transparência, que seria a tecla de atalho. Vou vir aqui, clicar na parte de baixo e arrastar até a parte de cima. Então vai fazer essa base aqui. Essa base aqui eu acho que ficou um pouco pequena. Vou aumentar. Pronto, vou deixar mais ou menos aqui. Vou vir novamente na ferramenta de transparência e vou levar um pouco acima. Isso, mais ou menos aqui. Pronto. No caso, o fundo da nossa imagem já está aqui. Eu posso até clicar com o botão, clicar 2 vezes na camada e vou renomear aqui. Vou colocar background. Vou colocar só BG, né? Background, vou colocar as iniciais. Agora nós vamos focar agora no tema. Para o tema, eu selecionei apenas 3 fontes, que seriam uma quantidade assim que eu defini como fosse uma coisa mais simples para vocês desenvolverem. Então eu já fiz a separação das fontes. Então eu vou digitar aqui, ó, culto, né? Vou colocar culto das mulheres, que no caso tem a mulher aqui do lado, já fica mais um tema mais a ver, né? Vou colocar aqui culto. Depois eu vou colocar a outra palavra. Então vou vir aqui onde está as fontes, vou vir aqui em favorito, onde eu salvei minhas fontes. Vou colocar essa fonte aqui, ó, a Anca. Vou colocar essa fonte aqui. No caso, ela está maiúsculo e minúsculo, né? Para colocar tudo em maiúsculo, para ficar um centralizado melhor para visualizar, eu vou vir aqui, ó, na opção de tipografia. Então, dependendo da fonte, essas opções aqui vão mudar. Com esse painel aqui, eu posso mudar para maiúsculo, por exemplo, tudo maiúsculo e minúsculo. Então, vai depender da fonte. No caso dessa daqui, ela tem essas opções. Se eu for mudar para outra, ela já vai mudar lá, ó, tá vendo? Ele vai mudar. Então, vou vir aqui, vou deixar tudo maiúsculo e vou fechar. Eu vou ter que juntar esse T aqui, ó, esse T. Então, para ficar um negócio mais centralizado para o nosso layout aqui das guias, eu vou ter que aproximar esse T para a esquerda. Para isso, eu vou vir aqui na ferramenta de texto, vou dar um clique nela, vou clicar aqui no meio entre o L e o T e vou pressionar Alt e vou vir aqui com a seta do mouse e vou colocando para o lado, ó. Então, ela vai vindo aqui, ó, para o lado. É como se praticamente não tivesse nenhum problema, não tem nenhum problema. O pessoal não iria perceber isso que a gente fez. No caso, seria normal. Só fiz aproximar, não modifiquei nada. Vou vir aqui, vou diminuir um pouco o texto. Para que isso aqui fique centralizado, você pode fazer o seguinte. Nessa parte direita aqui, vou criar um retângulo. Vou jogar ele aqui para baixo do texto. Aqui embaixo, vou colocar essa cor aqui só para vocês visualizarem. Vou colocar aqui um azul e vou centralizar. Vou selecionar o texto, pressionar o Shift e vou clicar no retângulo. E vou vir aqui em alinhamento na parte de cima, vou colocar centro. Colocando centro, eu aplico, eu posso ocultar ou posso apagar esse quadrado de referência para o alinhamento. Bom, agora vou duplicar e vou colocar o restante do texto. Seria culto das mulheres, né? Então, eu vou diminuir mais ou menos até aqui. Vou colocar agora a palavra mulheres. Pronto, mais ou menos assim. Vou fazer isso aqui, diminuir um pouco mais. Assim.
Isso. Mais ou menos assim. Eu vou trocar também a cor desse texto. Eu vou vir aqui na ferramenta de conta-gotas, vou colocar esse rosa aqui. No caso, eu posso colocar o rosa, vou transformar ele no vermelho, né? Vou colocar aí mais ou menos assim, ó. Um vermelho assim, ó. Pronto. Essa parte de baixo também eu vou colocar de vermelho. Vou vir com a ferramenta de novo e vou pegar essa cor de cima. Vou pressionar Ctrl mais aqui no teclado, vou dar um zoom para que a gente veja o tema por inteiro. Vou diminuir um pouco mais. Pronto. Vou só centralizar. Aqui já está no centro. Aqui também. Agora, culto das mulheres, né? Então, vou duplicar novamente. Vou colocar o das aqui, ó, entre o O e o T. Então, vou duplicar, diminuir, colocar aqui das. Pronto. Vou colocar na parte de cima. Aqui, mais ou menos aqui no meio, para que fique visível. Vou duplicar novamente. E vou colocar uma frase aqui embaixo, né? Um dia especial. Vou colocar um dia especial aqui para dar um destaque a mais. Pronto. Não tem problema se ele invadir aqui para fora do texto do nosso projeto. Coloco ele mais ou menos aqui e eu vou mudar a fonte, tá certo? Então eu vou vir aqui, vou já abrir o painel de tipografia, porque com essa fonte aqui que eu separei, tudo maiúsculo não vai prestar, né? Ele vai ficar muito corrido, não vai dar para entender. Então, eu vou colocar aqui, vou deixar normal. Aqui está normal e normal. Já está tudo configurado. Então, vou colocar aqui em maiúsculo, né? Eu vou fazer o seguinte, então, já que está tudo normal, eu vou já criar um outro texto aqui, ó. Vou colocar só um D, vou trocar essa fonte, para que a gente faça tudo padronizado. Deixar aqui, colocar aqui um dia especial. Pronto. Deixar normal. Vou escrever de novo, no caso lá estava maiúsculo, né? Um dia especial. Estava maiúsculo lá, eu tive que mudar. Vou aumentar. Vou colocar aqui próximo à palavra mulheres. Vou dar um zoom. Coloco aqui na parte de cima. No caso aqui, ele está com a mesma cor. Aí no caso não vai perceber que é o L aqui vai ficar meio desfocado, então é meio mesclado com a palavra. Então vou pressionar aqui Ctrl J, vai duplicar, eu vou selecionar a parte de baixo do texto e vou colocar ela de um branco e vou colocar para o lado com a setinha do mouse, do teclado. Então vou selecionar os dois, vou colocar acima do nome mulheres para vocês perceberem o efeito que vai dar. Então ficou muito, eu diminuo, pronto, então ficou mais ou menos aqui. No caso, não seria realmente um branco, seria uma cor mesclada com fundo, um rosa bem claro. Vou vir aqui e pressionar aí, para pegar conta-gotas, e vou pegar a cor de baixo. Então, ele já mesclou, tá vendo? Com essa mesclagem feita, eu vou selecionar todo o nosso texto aqui, vou pressionar Ctrl G para agrupar. Então, ele criou um grupo. Vou vir aqui na palavra mulheres e culto, aqui em cima. Vou vir aqui em cima em alinhamento, vou centralizar, vou aplicar, vou selecionar todo o nosso tema e vou pressionar o G para fazer uma forma mais organizada, né? Então vou deixar aqui em cima. Eu vou agora pegar o nosso livro, né, que eu vou representar com uma logo e vou arrastar para o nosso programa, né? Então vou arrastar, vou soltar aqui. Ele veio aqui para fora do nosso projeto, não tem problema nenhum. Então vou diminuir. Vou diminuir aqui, colocar dentro do nosso projeto. Vou colocar ele mais ou menos aqui, com esse tamanho. Colocar ele no centro. E vou criar agora uma caixa, vindo até aqui.
e arrastando, mais ou menos assim. Não vai ser um quadrado, né? Vai ser mais ou menos um retângulo assim, ó. Vou colocar esse retângulo aqui na parte de baixo. Colocar ele aqui no centro. Esse livro aqui, eu vou querer ele todo branco. Então, para isso, eu vou ter que utilizar os efeitos aqui no Affinity, né? Ele vai ficar aqui na parte direita, onde está a camada. Vindo aqui em efeitos, eu vou ter aqui na parte de baixo, sobreposição de cor. O que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir um painel para mim e eu vou escolher a cor que eu vou colocar para preencher toda a minha imagem, né? No caso aqui é um PNG que está sem fundo, então as páginas aqui vão ficar bem definidas com a cor que eu selecionar aqui. Eu vou colocar aqui um branco, né? Aqui realmente vou colocar um branco, não vou colocar aquele rosa do fundo. Vou colocar um branco, pressionar Ctrl 0, vou diminuir um pouco, eu acho que está um pouco exagerado. Vou centralizar aqui ele. Deixar centralizado, vou diminuir também esse retângulo que eu acho que está um pouco grande demais. Vou pegar essa cor aqui do nosso tema, então vou vir novamente na ferramenta aqui de conta-gotas, vou simplesmente clicar, ele já vai aplicar. Eu vou querer também, eu acho que seria bacana, talvez criar um arco aqui em cima. Então eu vou precisar colocar aqui, ó, esse objeto e converter em curvas. Então, convertendo em curvas, ele vai perder as propriedades de objeto padrão do documento, do programa, e vai passar a ser um objeto totalmente editável na questão dos nós, né? Então, se eu vim aqui na ferramenta de nó, ou você pode pressionar A, esse nó aqui, ó, ele é maleável, né? Então, ele vai perder a propriedade dele. Então, vindo aqui no meio, eu posso clicar simplesmente e arrastar que ele vai fazer uma curva para mim. Então, ele já fez praticamente realmente o que eu queria. Vou só subir um pouco mais, deixar assim. Vou vir aqui, colocar mais no centro. Uma linha novamente, apliquei. E aqui eu vou colocar a data. A data eu vou colocar outra fonte que eu separei lá, que é a nossa última fonte. Vou colocar a data aqui. Colocar uma data qualquer, vou vir aqui no painel de camadas, só para vocês visualizarem onde eu estou colocando esse texto, está aqui na parte de cima, colocar 2/4, né? Uma data aqui que não vai afetar nada, né? Não vai ter nenhum problema. Então ele vai estar com a mesma fonte aqui do NIA especial, vou trocar essa fonte, vou colocar essa daqui de cima, colocar essa de cima, vou fazer a mesma coisa, com o objeto selecionado, no caso a data, vou selecionar aqui pressionando Shift, selecionar os dois, eu vou centralizar. Centralizou, ótimo, está aqui tudo certo. Vou duplicar esse aqui e vou colocar uma frase embaixo, né? Vou colocar uma frase embaixo aqui, tentar criar aqui uma frase. Vou só repetir a parte de cima aqui, ó. Um dia especial com uma nobre participação. Pronto. Posso vir aqui, vou colocar de preto só para eu visualizar aqui, porque ele ficou com a parte de cima curto, né? Então, vou diminuir e colocar mais ou menos assim. Vou deixar no centro, né? Vou vir aqui em alinhamento do centro, na parte de cima. Vou deixar ele centralizado e vou diminuir. Diminuir, vou alinhar novamente com Shift. Alinhei, coloquei agora, vou colocar de branco. Pronto. Deixa eu ver aqui na opção dessa fonte, se ela tem uma parte mais, pronto, uma parte menos chamativa na fonte, no caso é padrão, não tem problema. Deixar assim. Claro, eu posso diminuir, tudo mais eu vou diminuir um pouco. Deixar assim. No caso aqui, para dar um destaque mais a data, eu posso colocar aqui um gradiente, né? Para deixar uma cor mais forte no meio e em cima mais claro. Então vamos tentar aqui, vamos ver o que dá. Vou vir aqui pressionando G para ir para a ferramenta de gradiente. Então vou vir aqui na parte de baixo, clicar e arrastar
E vai estar o nosso gradiente aqui, ó. Caso ele aplicou um gradiente uniforme, vou vir aqui, dar 2 cliques no meio, vou adicionar um ponto e vou colocar uma cor um pouco mais clara aqui, né? No caso, eu vou colocar escuro, nas bordas eu vou colocar claro. Isso, mais ou menos assim. Essa aqui eu vou clarear um pouco mais e vou controlar ela aqui, ó. Deixar ela mais ou menos no meio. Isso. Assim vai ser um efeito sutil, né? Acho que dá um efeito bacana no final do projeto. Então vou aumentar, ó. Isso, mais ou menos isso aqui. Você pode ajustar até, pessoal, pode trocar de cor, pode ficar à vontade. No caso aqui, ó, eu vou selecionar todo nossas imagens aqui, nosso projeto. Vou dar um Ctrl G, vai agrupar. Eu vou centralizar ele ao nosso tema, então vou fazer aquele processo novamente, pressionar Shift e centralizar. No caso, ele está centralizado. E aqui na parte de baixo, você pode finalizar aqui com a data, né? A data não, no caso vai ser o local, né? A rua. O local onde vai ser realizado. Então vou colocar aqui uma rua qualquer. Rua Arnaldo Azevedo. Número 51. Número 51. Então vou dar um zoom. Pressionar espaço. Vou colocar a mesma cor. Aumentar. No caso aqui ele ficou com esse grifado aqui embaixo, que no caso é o nome próprio, então ele não vai identificar como se fosse uma palavra que existisse no programa. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou selecionar 2 vezes, clicar com o botão direito, vou vir aqui em ignorar a ortografia. Ele vai voltar ao normal. Vou colocar aqui aumentar, dar uma aumentada, Ctrl 0, colocar na parte de cima. Eu posso duplicar aqui só para um exemplo. E aqui você pode colocar quadra, talvez, se for no segundo andar, né? Aí você pode colocar aqui a informação que você quiser. Vou só agrupar aqui os dois. Vou agrupar, no caso, o texto. Ctrl G. Está tudo organizado aqui. Vou ver se está realmente centralizado. Selecionar tudo. Centralizou. Posso pressionar aqui. Posso ajustar, ó, no centro todo o nosso tema. E pronto. No caso aqui eu vou tirar agora as guias. Vou tirar aqui as guias, vindo no menu exibir. Mostrar guias e colunas. Vou desmarcar. Vai estar desmarcado. E pronto, pessoal. No caso aqui o nosso projeto está finalizado. Para você salvar o documento nativo do programa, para que você possa modificar futuramente, você pode vir aqui no menu arquivo, clicar em salvar. Eu vou selecionar o trabalho. Eu não vou colocar nenhum título, né? Eu vou vir aqui em salvar. Ele vai fazer o processo aqui na parte de cima e vai me entregar o projeto aqui. Mas agora você pergunta, e como eu posso publicar aqui na minha rede social? Eu não posso publicar com o nativo do programa, tem que ser uma imagem, né? Então, para isso, vamos vir novamente com não precisa ser uma camada específica selecionada. Eu posso deixar do jeito que está e posso vir novamente no menu arquivo. Eu vou vir aqui em exportar, ou você pode pressionar a tecla de atalho Ctrl Alt Shift S. Então, clicando aqui, ele vai abrir esse painel e tem várias opções aqui para você exportar o seu documento. No caso aqui, eu vou selecionar PNG e vou clicar aqui em exportar. Ele vai abrir novamente aquele painel. Vou colocar um título e salvar. Ele vai carregar, fazer o processo, que é bastante rápido, e vai estar aqui o nosso projeto final para edição e nossa imagem, né? Então, posso dar 2 cliques, ele é realmente aqui uma imagem. Então, você pode estar postando nas suas redes sociais. Bom, pessoal, o vídeo que eu queria apresentar hoje era esse, um projeto simples para vocês que estão iniciando aqui no programa. Eu espero que tenha ajudado. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. E caso seja inscrito, não se esqueça de ativar os sininhos. O sininho para receber mais novidades durante a semana que eu vou estar postando. Até a próxima
Fui!